Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Domingão, madrugando comigo aqui. Espero que estejam bem, viu? Pessoal, ontem eu deixei lá nos stories uma enquetezinha, né? Só algo para vocês saberem, notificando vocês sobre essa nossa live que aconteceria hoje. Para a gente falar um pouco sobre o poder de negociação do enfermeiro auditor. A gente fala muito aqui sobre saúde suplementar, sobre questões de negociações especificamente. Ultimamente a gente tem falado muito sobre questões de negociações, né? O profissional gerente de contratos ou analista de credenciamento. A gente fala sobre a necessidade de entender o que envolve a negociação desse cenário da saúde suplementar. E a gente nunca fala diretamente ao enfermeiro auditor. E eu senti a necessidade de falar sobre isso com esse profissional, porque é um profissional altamente capacitado que entende essas regras e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, por que ele é um profissional que sim é ideal para estar nesse mundo da negociação. A enfermagem ela tem várias vertentes, gente. Vocês sabem, né? Eu sou enfermeira, tenho uma especialização em auditoria, sou auditora, atuo na auditoria, além de atuar nas questões de negociações, além de atuar nas questões administrativas das empresas, também atuo como auditora e sei da competência técnica desse profissional. E a gente nunca tem direcionado muito esse assunto para o enfermeiro auditor. E hoje eu gostaria de falar com você, enfermeiro auditor, sobre essa sua capacidade. Por que eu falo que esse profissional tem capacidade para ser um excelente negociador e qual é esse poder de negociação desse profissional? E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Chamei o pessoal, apertem esse coraçãozinho aí, encaminhem para os amigos de vocês, apertem nesse aviãozinho aí, encaminhem para a gente estudar um pouquinho hoje, entender um pouquinho hoje sobre o perfil desse enfermeiro auditor. Oi, Iris, seja bem-vinda, prazer. O enfermeiro auditor, gente, ele é responsável pela análise e conferência dos processos, né? Condutas, uso de materiais, medicamentos, procedimentos realizados durante o atendimento de saúde. É um profissional essencial para o controle de gasto e mensuração da qualidade da assistência de qualquer instituição de saúde, no caso, né? Hospital, clínicas, laboratórios. Esse é o profissional que é responsável por toda essa competência. Na faculdade, gente, quando o enfermeiro auditor sai da faculdade, na verdade, quando o enfermeiro sai da faculdade, né, porque ele se torna ou ele se capacita na auditoria, posteriormente, mediante uma especialização ou cursos técnicos, né? Mas ele já sai, esse profissional enfermeiro já sai da faculdade com essa responsabilidade de liderar equipes. Então, ele já sai, né, com esse senso de responsabilidade, sabendo que ele vai ser um gerenciador de equipes, que ele vai ser um líder em toda e qualquer situação em que está o enfermeiro, ele vai ser um líder, ele precisa liderar a equipe, então ele já sai com esse senso de responsabilidade. Isso é muito importante em qualquer negociação, né? O enfermeiro auditor, ele conhece com exatidão os custos da operadora e do prestador de serviço de saúde, né? Ele acompanha e participa das organizações internas das operadoras para avaliar as variáveis que impactam principalmente nas questões das sinistralidades. Ele acompanha e dá pareceres técnicos para grupos, né? Existem grupos definidos de especialidade dentro das operadoras, especialidade de cardiologia, especialidade de nefrologia, enfim. Cada especialidade tem suas particularidades e suas negociações. Uma operadora tem muitas questões que envolvem isso. E o enfermeiro auditor, ele é sempre chamado para dar pareceres, porque por essa capacidade técnica de entendimento, que é quem vivencia a situação, é quem está presente junto com o paciente e está presente junto com os prestadores também. E nada melhor para falar ou dar um parecer. Quando eu dou um parecer em relação à situação como um todo, eu preciso conhecer tanto o meu cenário como o cenário do meu possível parceiro de negócio ou com a pessoa com quem eu vou firmar uma parceria. Se eu entender as questões do outro lado, eu consigo negociar com muito mais facilidade, me inteirar com muito mais facilidade, saber as questões que estão envolvidas no cenário como um todo, né? O enfermeiro auditor, ele melhor do que ninguém, gente, entende a necessidade da sustentabilidade entre as partes, né? Eu falo muito aqui para vocês sobre sustentabilidade, sobre a necessidade de manter sustentável, de manter equilibrado esse cenário, né? Tanto o prestador quanto a operadora,
a conscientização do próprio usuário, né, para utilizar esse serviço de saúde de forma coerente, né, para manter esse mercado sustentável. Então, o enfermeiro, ele conhece, entende a necessidade da sustentabilidade entre as partes para a primeira negociação. Ele entende a necessidade de reajuste quando necessário. Conhece as particularidades da negociação. Sabe avaliar a composição da conta hospitalar. Já pensou, gente? Ele conhece tudo. É ele que sabe detalhar. Ele sabe numa conta tudo que está envolvido numa conta hospitalar, da seringa até o último item que é necessário para atender o paciente. Entende? Com isso tudo, ele entende o que é mais vantajoso, tá? Para o lado em que ele tá defendendo, tanto da operadora quanto do prestador de serviço de saúde. É ele que faz a análise da conta, é ele que faz a visualização como um todo. Hoje a auditoria não se limita a questões de conferências de itens, né? A gente fala que a auditoria hoje não deve ser aquela auditoria que está contando seringa, né? Contando agulhas, contando gás. A auditoria precisa ter um senso maior de visão, e ela tem. Ela tem esse senso de visão, ela tem esse poder de enxergar além do que ela está vendo aqui. Quando ela enxerga uma conta hospitalar, ela já enxerga o procedimento que foi executado. Ela nem está próximo do paciente, né? Esse profissional, ele nem está próximo do paciente, ele está vendo uma conta hospitalar. Mas com base nessa visão da conta hospitalar, ele consegue entender de que forma esse procedimento foi executado, né? Se tem muitos materiais utilizados, ele já sabe que não deveria ter sido utilizado tanto material para atender aquele paciente. Ele vai conseguir enxergar com exatidão se esse procedimento está sendo executado de forma coerente, de forma correta. Então, ele tem esse poder de visão, tá? Ele consegue enxergar isso porque isso é desenvolvido, tá, gente? Isso é desenvolvido no profissional. É que você, não necessariamente você já nasce com esse poder nato, tá? Não é que o enfermeiro auditor seja um ser diferenciado dos demais profissionais, não se trata disso. É porque ele é treinado para isso. O enfermeiro já é treinado para isso. Quando ele entra na auditoria, aí ele consegue enxergar o que está envolvido naquela assistência, tá? Se ele já foi enfermeiro da assistência, quando ele vem para a auditoria, é muito mais fácil para ele, inclusive porque ele já consegue enxergar como esse procedimento era desenvolvido, tá? Como é que ele realizava esse procedimento, como ele liderava a execução desse procedimento. Então, ele sabe todo o custo que está envolvido nesse procedimento. Então, quando eu sei o custo, eu falo para vocês aqui a todo instante que eu não posso ir para uma mesa de negociação sem conhecer meus custos, que essa é uma variável das principais numa negociação, é conhecer os custos. Eu não tenho como negociar nenhum processo, eu não tenho como negociar nenhum procedimento se eu não conhecer os custos envolvidos na execução desse procedimento, né? Então, eu vou estar dando tiro no pé, eu vou estar atirando no escuro, eu não sei o que está por trás. Eu poderia negociar um valor menor ou maior, eu não sei porque eu desconheço meus custos. Então, veja que esse profissional, ele entende, ele conhece, porque ele sabe quais são os itens, os insumos utilizados, né, e as técnicas desenvolvidas e aplicadas na execução desse procedimento. Quando ele conhece isso, ele sabe o que está envolvido como custo, tá? Ele entende que o paciente é o ator principal nesse cenário, tá? Esse cenário da saúde suplementar, a gente sempre fala, o ator principal desse cenário é o paciente. Claro que a gente precisa cuidar da saúde financeira das instituições para manter esse ator principal da melhor forma possível, com atendimento direcionado a ele da melhor forma possível, coerente, com responsabilidade. Mas é ele o ator principal, é o paciente, tá bom? Às vezes a gente fala que o enfermeiro auditor, ele é um negociador nato, mas na verdade ele é um negociador que foi desenvolvido, ele foi treinado pela vivência, pela experiência, tá? Ele sabe que precisa cumprir normas e regras, mas no momento do consenso técnico, o que prevalece além do conhecimento é o poder de negociação, tá? É essa necessidade de visão do cenário como um todo. E se esse profissional ele já desenvolve suas atividades, já com essa coerência, já é própria da atividade dele, essas ações todas que a gente fala que é necessário para uma negociação, não tem jeito. Esse profissional, ele sim tem um poder de negociação enorme, embutido dentro da sua própria profissão, dentro da sua visão ampliada, que é necessário para a execução das atividades dele. Então, com base em todo o histórico
do conhecimento técnico, ele vai para uma mesa de negociação muito embasado. Ele vai para uma mesa de negociação sabendo do que está falando. Ele conhece os números, gente. O enfermeiro auditor conhece os números através dos indicadores. Sim, ele é responsável por implementar indicadores, por acompanhar indicadores internos. Isso é essencial para justificar um reajuste pontual ou mesmo um contrato inicial, né? Se eu já tenho um contrato com uma determinada operadora, abro uma filial, por exemplo, quero estender esse credenciamento. Eu já sei quais são os indicadores que eu tenho aqui nessa matriz, e provavelmente são os mesmos indicadores que eu vou direcionar para a minha filial também. Eu já sei o que está envolvido nisso, eu já conheço. Claro que lá são outros números porque está iniciando, mas com base em indicadores, você consegue encontrar o cenário perfeito para uma negociação, tá? Com base nos números representados por indicadores que são implementados, principalmente se for indicadores acompanhados que precisam ser acompanhados, tá? Indicador não é para ser implementado e ficar lá no esquecimento e quando for na data de apresentação, reuniões de indicadores e tudo mais, você vai lá, completa os indicadores, insere números nos indicadores e apresenta. Não é isso. Se o indicador não servir para você enxergar o seu processo, para te dar o norte, para te direcionar, você está perdendo o seu tempo. Não implemente indicadores se você não acompanhar e não mensurar. Você precisa mensurar suas atividades, tá? E sem mensuração, sem conhecer seus números, você fica sem poder de tomar decisões, tá? Principalmente quando se trata de negociações. Para eu negociar, eu preciso conhecer números, tá? O que está envolvido nisso? O que está envolvido na compra? O que está envolvido na minha conta hospitalar? O que está envolvido no retorno das operadoras em relação a glosas, né? Eu preciso saber o que está envolvido como um todo para eu poder negociar de forma coerente, tá bom? O auditor, ele tem algumas fases no trabalho dele, tem algumas... como é que eu poderia dizer para vocês? Alguns sequenciais de atuação, algumas fases de atuação, né? Ele atua tanto na parte da auditoria prévia. A auditoria prévia ela é própria da auditoria da operadora de serviço de saúde, da operadora de plano de saúde, tá? A auditoria prévia, ela é normalmente da operadora de plano de saúde, porque é a parte da regulação, tá? E quem regula é a operadora. Então, na auditoria prévia tem sempre um enfermeiro auditor, tá? A gente vê algumas auditorias, algumas regulações sem o profissional técnico, porque enquanto prestador eu recebo a resposta da operadora aqui e eu vejo que aquela pessoa que está dando aquela resposta, normalmente quando dá uma negativa, não tem nenhuma compreensão do que está dizendo, tá? Não sabe o que está envolvido naquele procedimento e nega, tá? Como se normalmente a gente recebe negativas de procedimentos excludentes, como se um procedimento fizesse parte do outro. Isso não é verdade. A gente observa que a grande maioria das negativas, né, e esses inputs, essas informações dadas, a gente vê que não está sendo trabalhada por um profissional técnico. Então, a operadora precisa também, na sua regulação, ter um profissional técnico, ou seja, o enfermeiro auditor. Esse profissional técnico da regulação ele é quem tem capacidade para avaliar questões de procedimentos excludentes, questões que envolvem o PME, conhece com propriedade a gestão das regras contratuais. Sim, o enfermeiro auditor precisa estar com o contrato na ponta da língua, estudar o contrato todinho, independente de qual instituição ele esteja, em qual instituição ele esteja atuando. Se no prestador, se na operadora, ele vai precisar conhecer o contrato, tá bom? Conhece normativas envolvidas no processo, sabe fazer cálculos de procedimentos, deve saber, e ele sabe, tá? Então, ele conhece as regras contratuais que embasam a autorização. Então, você veja que na regulação tem sempre o enfermeiro auditor. Aí você pode me perguntar, e o que tem a ver isso com negociação, Cris? E eu te respondo, tem tudo a ver, tá? Com todo esse conhecimento, o enfermeiro auditor, ele senta numa mesa de negociação pronto para defender qualquer um dos lados em que ele esteja atuando, seja prestador ou operadora de plano de saúde, tá? Um profissional com essa capacidade técnica, um profissional com esse conhecimento, com esse embasamento, ele senta numa mesa de negociação com propriedade, tá? Com respeito ao seu possível parceiro de negócio, mas ele conhece os números, ele conhece as regras, tá? E ele vai embasado. Se ele tem conhecimento, ele vai embasado. Na auditoria concorrente, é o enfermeiro auditor
A pessoa que acompanha a execução dos procedimentos, principalmente quando se trata de procedimentos com PME, sabe todos os valores agregados ao serviço. Ele tem uma visão além do preço. Ele sabe quais são os valores embutidos naquele preço. Ou seja, o preço, gente, quando eu falo sobre preço, eu não estou falando sobre valores. Quando eu falo de valores, eu estou falando de tudo que está envolvido na execução desse procedimento. O que traz o valor agregado a um procedimento são as ações, é o que está envolvido na execução desse procedimento. E ninguém melhor do que o enfermeiro auditor para saber o valor, tá? A agregação de valor em cada procedimento, porque é ele que acompanha. É ele que acompanha todo esse cenário, é ele que acompanha toda a execução dos procedimentos. Na auditoria concorrente, é assim que acontece, tá? O enfermeiro auditor está sempre presente, tá? Na execução dos procedimentos, principalmente quando tem o PME. Na auditoria retrospectiva, o que é? Deixa eu explicar para vocês as auditorias que eu falei para vocês primeiro. Eu falei auditoria prévia, mas eu também citei, né, que a auditoria prévia normalmente é o momento da regulação, é o momento da análise para autorizar, tá? Então, quem faz isso? A operadora de plano de saúde. Quem está lá? O enfermeiro auditor. E a gente falou também aqui sobre a auditoria concorrente. O que é a auditoria concorrente? É aquela que está no momento em que está acontecendo o atendimento ainda ao paciente, o profissional enfermeiro está acompanhando esse paciente, tá? A gente já explicou e falou sobre o poder de negociação desse profissional e quais são as variáveis, por que a gente está dizendo isso. Vamos falar sobre a auditoria retrospectiva. Será que na retrospectiva também existe alguma variável que torne esse profissional também capacitado a ser esse excelente negociador? Bom, na auditoria retrospectiva, é o enfermeiro auditor responsável por analisar uma conta hospitalar de forma detalhada, tá? Ele precisa ver gases, materiais, taxas diárias, medicamentos, tudo, toda a natureza de despesa que está envolvida nessa conta, ele precisa entender. E se você pensar em negociar conta aberta, ele sabe os itens que configuram essa conta aberta. Se você pensar em negociar pacotes, ou um procedimento gerenciado, ou uma conta compacta, né? Contas com taxas compactas, né? Diárias compactas, o enfermeiro auditor sabe o que está envolvido dentro dessa taxa compacta, quais são os itens que ele vai precisar utilizar para definir esse valor, para definir esse preço, quais são os valores que estão embutidos para definir esse preço. Quem conhece todos os itens, o enfermeiro auditor. Então, se você pensar em negociar conta aberta, o enfermeiro auditor sabe detalhar os itens, sabe o que você vai negociar pontualmente, sabe quais são as tabelas, sabe as regras, porque para auditar ele precisa conhecer as regras das tabelas. Então, ele vai saber auditar, ele vai saber te dizer quais são os itens corretos para você negociar, tá? Se você pensar em negociar pacotes, quando você negocia pacote ou o procedimento gerenciado como queira, não sei como é que é dito isso na sua região, mas quando você negocia pacote, você precisa entender que os itens analisados vão ficar ali naquele pacote definido pelo menos por um ano, ou o tempo que você definir no seu contrato para reajuste, que normalmente é um ano, segundo a Agência Nacional de Saúde. Quando você negocia a conta aberta, os valores, normalmente, se você não negociar a tabela própria, se você negociar de acordo com tabela Brasíndice ou de acordo com tabela Simpro, essa tabela Brasíndice, ela é publicada quinzenalmente, ou seja, você tem 2 edições mensais. Então, você tem reajustes a todo instante. Durante o ano, esse valor, ele oscila, né? Ele transita nesse mundo aí, nesse perfil de índice inflacionário a todo instante. Então, ele não fica estagnado, ele não fica parado. Se você pensar em negociar pacote, aí você tem que pensar e entender que sim, esses itens vão ficar negociados nesse valor nesse preço que você pensou no momento da formatação desse pacote. Então, o enfermeiro, ele tem essa visão analítica para te dizer qual é a melhor forma de negociar tais produtos, tá? Se for um produto que nele precise ser utilizado itens que variam com muita frequência de preço,
aí o enfermeiro vai te subsidiar. Então, se eu, enquanto enfermeiro, já tenho todo esse embasamento, já tenho todo esse conhecimento para auxiliar o negociador, o que está faltando para esse enfermeiro auditor desenvolver para ser ele próprio o negociador? Apenas as regras de negociação, o poder de negociação, se portar corretamente numa mesa de negociação. Talvez o enfermeiro auditor nem saiba que ele tem esse poder de negociação, mas ele tem sim. O que precisa é alguém que conheça as técnicas de negociações para treinar esse profissional e inseri-lo nesse mundo. Mas ele tem esse poder de negociação e ele tem, sim, uma capacidade incrível para sentar numa mesa de negociação e trazer todas as variáveis que estão envolvidas na saúde suplementar, tanto do lado do prestador quanto do lado da operadora, tá? Aí você me pergunta, mas Cris, é só o enfermeiro auditor? Você falou só sobre esse poder de negociação, sobre esse conhecimento técnico do enfermeiro auditor? Não, gente, eu falei a vocês que essa visão e esse poder de negociação, ele é desenvolvido ao longo do tempo. O enfermeiro auditor, por que eu estou falando sobre o enfermeiro auditor como um excelente negociador ou com um poder de negociação a mais? Porque nas atividades diárias dele, ele já desenvolve tudo que eu digo a vocês aqui que é necessário para sentar numa mesa de negociação com propriedade, tá? Com responsabilidade, com propriedade, sabendo o que está dizendo, embasado nas questões técnicas. O enfermeiro auditor trabalha com base em evidências, com base em técnicas, com base em normativas. Então, se ele conhece toda essa estrutura, se ele já atua nessa estrutura diária, se as suas funções, né, o que ele desenvolve diariamente, já são essas atividades, o que está faltando para ele é desenvolver esse poder de negociação, é desenvolver a técnica de negociação. Tá? A enfermagem ela é muito ampla, ela é muito vasta, ela tem várias vertentes, tá? A linha de pesquisa, a linha de assistência, a linha de auditoria, a linha de docência, enfim, a enfermagem é muito ampla. E dificilmente você vê um enfermeiro auditor se direcionando para essa área da negociação, sabendo que ele pode ser sim um excelente gerente de contratos, sabendo que ele pode ser sim um líder nessa área de negociações, além das outras ações que ele desenvolve dentro da instituição, que é a função própria dele como auditor. Mas ele pode sim atuar em outras áreas e ele tem capacidade para isso e ele é excelente para isso, tá? Todos que se dedicam, gente, chegam a esse cenário, chegam a esse perfil, chegam a esse nível do excelente negociador. Mas a questão aqui, como eu já disse para vocês, é que o enfermeiro ele vivencia essa realidade. Então, o enfermeiro auditor tem campo aberto para a questão da negociação, tá? Para a questão da análise contratual. E o segredo é conhecer as técnicas para negociar e usar todo o conhecimento que ele tem para desenvolver essa negociação, para desenvolver esse novo campo, para desenvolver essas habilidades, né? Que negociar acaba sendo uma habilidade. Além de você ter que ter toda a capacidade técnica, além de você conhecer, ter que conhecer, é necessário, é vital para qualquer negociador conhecer os custos que estão envolvidos nos serviços ou na sua proposta de negociação. Sentar na mesa de negociação sem conhecer seus custos, sem estudar o produto que você está trazendo para vender, porque sim, é uma venda, um serviço é uma venda, você está negociando um serviço. Se você sentar numa mesa de negociação, seu embasamento adequado, você vai ser engolido, ou você vai fazer um negócio ruim, você vai fazer uma negociação ruim, não vai ser bom para você. Você precisa conhecer todas as variáveis envolvidas. Então, o enfermeiro auditor, por ser um profissional que já atua na área, conhecendo os custos, tá? Conhecendo as variáveis que estão envolvidas no atendimento, tanto da operadora quanto do prestador, ele é sim esse profissional capacitado para desenvolver as ações referentes à negociação na área da saúde suplementar. Tá bom, gente? Tem algum enfermeiro auditor aqui? Algumas pessoas passaram, outras já saíram, né? Esse horário realmente não é um horário propício para a maioria, né? Eu sou madrugadeira. Eu gosto de falar pela manhã, eu gosto de estar aqui com vocês cedinho. Então, eu nunca agendo lives para tarde, para noite.
Eu normalmente estou aqui de manhã bem cedo, porque é nessa hora que eu tô com a mente fresquinha, nessa hora que eu tô com todo o pique para falar com vocês. E eu quero estar bem para falar com vocês. Por isso que eu sempre coloco nesse horário aqui. Tá bom, gente? Então é isso, gente. O cenário do enfermeiro auditor e o cenário que se apresenta para a negociação do enfermeiro auditor é esse. Ele é esse excelente profissional, ele é esse excelente negociador. Por isso, não deixe escapar. Enfermeiro auditor, quer entrar para essa área de negociação? É sua área também. E você tem capacidade técnica para isso, você tem conhecimento para isso. É só treinar, é só se especializar, é só buscar entender as questões que estão envolvidas nesse cenário. É muito mais fácil para você que já vive atuando nessa área, tá? Se você já atua nessa área, você vai desenvolver essas aptidões com muito mais facilidade, tá bom? As pessoas que não são, quem está envolvido, que tem muitos negociadores, tem muitos analistas de credenciamentos, que não são enfermeiros, tem sim o poder de desenvolver e sabem, e chegam também nessa excelência de capacidade de execução e de negociação, desde que treinem, tá? A gente está falando hoje especificamente com o enfermeiro auditor, mas isso não é uma área que seja unicamente direcionada para esse profissional, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada por quem esteve aqui e não conseguiu ficar até o final, muito obrigada por quem ficou até o final. Fiquem com Deus, tenham um excelente domingo e até a próxima.